Então, para trazer quem entende do riscado mesmo, a gente convidou o Arthur Igreja, especialista em tecnologia, que está por áudio e vídeo aqui. Obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes, viu, Arthur? Bem-vindo. Olá, boa tarde. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Ô Arthur, você sabe que conversando ontem à noite com o Agostinho, né, a gente viu essa matéria sobre quais profissões que seriam mesmo substituídas, não é? Afetadas por essa inteligência artificial, o chat GPT, e ficamos apreensivos, né? Porque dentre elas, que serão 100% afetadas, de acordo com um estudo da própria empresa, que é a OpenAI que criou, desenvolveu essa inteligência artificial junto com uma universidade da Pensilvânia e a Open Research também, está o jornalismo, né? Os jornalistas. Então, 100%, olha, dos matemáticos serão afetados, dos analistas quantitativos financeiros, dos jornalistas, dos designers de interface web e digital, engenheiros, blockchain, 97, os legendadores, 96, escriturários, 95, autores, escritores, 82 e por aí vai. Por aí vai mesmo ou não é bem assim, hein, Arthur? Você sabe, desculpa aí, só dar um pitaquinho. Eu comecei a acreditar, eu estava em dúvida nisso, mas eu comecei a acreditar que é verdade isso, porque o Arthur Igreja anteviu isso e ele já pulou pro lado de lá. Pra garantir. Porque nós aqui estamos na roça, viu? E aí, Arthur? Bom, antes de mais nada, antes de falar sobre o jornalismo, mandar aí os parabéns, né, para todos os jornalistas. Hoje, dia do jornalismo, né, especialmente para minha querida Flávia, que é minha assessora, então, mas para todos os jornalistas que nos ouvem e nos assistem. Bom, vamos lá. O termo aí, serão afetados, acho que é o ponto importante, entendeu? Então, qualquer tarefa que possa ser descrita, qualquer tarefa que você consiga sistematizar ela, será inevitavelmente afetada. E esse argumento, por exemplo, o que está acontecendo na Itália? A Itália bloqueou muito para discutir, inclusive, a questão dos direitos autorais, né? Porque a IA, ela aprende com bases de dados que até o momento foram construídas por pessoas, ou seja, conhecimento que foi construído por pessoas, e até hoje, por exemplo, o caso do ChatGPT e da OpenAI, ela não mostra qual é a fonte. Então, ao não mostrar qual é a fonte, não dá para saber de onde veio aquilo. E aí ela consegue se eximir dos direitos autorais. Então, já tem aí um debate muito grande. Por exemplo, tem uma outra ferramenta da OpenAI, que é o DALL-E 2, que gera imagens, e vários artistas mostraram, né, já entraram com um processo mostrando o seguinte, olha só, é uma IA que está gerando, por exemplo, esse quadro, essa imagem, mas eu estou reconhecendo os meus traços. Então, é muito fácil para a IA aprender, replicar, criar outras imagens, mas se aproveitando desse conhecimento. Mas, enfim, então, essa história da Itália tem muito a ver com direitos autorais, tem muito a ver com crianças conseguirem acessar esse tipo de ferramenta ou não, e com relação à precisão das respostas. Simplesmente tentar bloquear a tecnologia e não tentar entender qual que pode ser o lado bom dela, é uma coisa extremamente antiga, vem lá dos ludistas, né, que tentaram atear fogo e destruir os primeiros teares mecânicos, porque simplesmente iam acabar, erradicar com os empregos, né, de todo mundo que trabalhava na produção nos teares manuais, né? Então, com todo o processamento do algodão. Não resultou em absolutamente nada. Então, essa linha de tentar frear a tecnologia, bloquear ela, fazer de conta que ela não existe, essa vertente nunca prospera. O que é importante é debater os limites, porque tem coisa boa e tem coisa ruim. Então, porque tem coisa ruim, você tem que debater sobre isso, muitas vezes regulamentar, estabelecer esses limites. Agora, simplesmente dizer, olha, se tem um lado negativo nisso, então tem que bloquear, tem que banir isso. Tem um velho exemplo que é o seguinte, né? Uma faca é uma tecnologia. Você pode usar ela para preparar um delicioso prato, né, durante a Páscoa, ou você pode cometer um crime com ela, né? Então, vamos banir as facas, porque elas podem ser usadas para crimes. Ora, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, com relação às profissões, eu diria que todas serão afetadas. Eu serei afetado, vocês, todo mundo será afetado. Então, a questão é o seguinte, quando chega a tecnologia, as pessoas se assustam, parece uma coisa apocalíptica. Agora, eu tenho uma dificuldade de imaginar que alguém hoje
preferiria se deslocar até uma biblioteca para encontrar uma informação que você consegue numa fração de segundos no Google. Então, isso te poupa tempo, deslocamento, uma série de coisas, mas era o que nós fazíamos. Nós íamos até as bibliotecas, até as enciclopédias, as revistas, enfim, para conseguir caçar informação. Então, aquela história, se eu não consigo lembrar em que ano que aconteceu um evento histórico, eu tinha que procurar uma enciclopédia, uma biblioteca, buscar alguma fonte de referência. Isso tomava um tempo danado. Hoje, como isso foi incorporado na vida das pessoas e as pessoas já dominam, já usam, elas falam, o Google é uma dádiva, é uma maravilha. Qual que é a diferença? A diferença é que a pessoa aprendeu a usar. Então, quando a pessoa não usa, ou quando ela está longe disso, ela tende a achar que tudo isso é muito assustador. No momento em que ela passa a usar, ela se dá conta do seguinte, quer saber? Esse negócio resolve uma série de tarefas que são chatas pra caramba, que são repetitivas. Então, eu só queria fechar esse primeiro comentário falando o seguinte, qualquer pessoa que fala, olha, eu não tenho tempo para... ou em algum momento do dia dela, ela fala, essa tarefa aqui não é tão legal. A tecnologia pode ajudar exatamente nisso. Então, todas as profissões serão afetadas. Umas mais, outras menos, mas principalmente nessas tarefas muito burocráticas, processuais, repetitivas. E aí, claro que tem tarefas que são mais complicadas, como é o caso, que a lista mostra aí de quem faz, por exemplo, legenda, de quem faz tradução. As ferramentas hoje já vão bastante bem. Então, tem inúmeras ferramentas gratuitas que, se pegar o vídeo aqui da nossa conversa, ela consegue criar o texto, ela consegue resumir esse texto, consegue adicionar a legenda de forma automática. Ainda comete uns errinhos, precisa de uma pessoa para supervisionar, para conferir. Então, nós estamos numa fase em que a IA ainda erra bastante. Ela está longe de substituir uma pessoa por completo. Nesse momento, ela ainda tem um papel de copiloto, ou seja, ela ajuda a pessoa a trabalhar melhor. E aí cabe a essa pessoa continuar estudando, evoluindo, buscando coisas para ir adiante. Agora, simplesmente assistir essa história que é um perigo danado, porque aí sim, se a pessoa ficar assistindo de forma passiva, aí ela vai ter um grande problema e não vai demorar muito. Arthur, boa tarde, obrigado por atender mais uma vez a gente aqui. Estava falando, de ir até a biblioteca e tal, e como o Google resolveu a nossa vida. Eu estava lembrando aqui, vocês são menininhos, né? Vocês todos são menininhos, mas eu dirigi o carro aqui na Bandeirantes. Quando eu cheguei na Bandeirantes, há 27 anos... a gente ganhava algumas coisas, né? Você ganhava o gravador, ganhava o crachá, obviamente, e ganhava um guia de ruas. Um guia de ruas com o logo da Bandeirantes. Eu não sei, tem gente em casa que não sabe do que eu tô falando. Parecia assim, é pesado como uma bíblia, com folhas também várias, como uma enciclopédia. E você ia dirigindo, eu não sei como é que a gente fazia isso, juro por Deus, eu não sei, parece outra vida. Você ia vendo assim a rua, aí você tava vendo assim, a Avenida Paulista, aí terminava a folha, segue pra folha 322B, aí você ia procurando pra continuar a rua. É uma loucura isso. Então, assim, de fato, você ter o Google Maps, você ter o Waze, pelo amor de Deus, é outra conversa. Agora, estamos falando de uma coisa que não é só avançar, só facilitar a vida da gente. A ameaça é acabar com profissões. Essa é a ameaça que assusta a todos nós. Então, eu estava vendo aqui aquele exemplo de sempre, né? O acendedor de lampiões, né? No século, sei lá quando, o cara vinha na rua, acendeu o lampião na rua. Aí acabou o lampião, acabou o acendedor de lampião. Eu não sei, ele entrou em crise, ficou deprimido, foi procurar outro emprego. Eu quero saber o seguinte, vai ter profissão que vai acabar de vez, deixou de existir, já era, acabou, se vira, procura outra coisa para fazer? Essa ameaça, ela é real, Arthur? Olha, o que acontece é que várias profissões, elas no primeiro momento, que nem eu falei, a IA vai ser um copiloto, ela vai ajudar, então o que acontece para muitas pessoas vai ser uma dádiva, porque a pessoa vai conseguir ter uma produtividade gigantesca, e aí o que vai acontecer no primeiro momento, que é o que sempre acontece. Então imagina só, vamos imaginar o cenário, vou usar a situação aí, o exemplo que você deu da pessoa usando o guia, tá? Então a pessoa está lá procurando uma rua, ela está procurando como é que ela chega num lugar.
É só lembrar que até não muito tempo atrás, se você entrasse num táxi e você dissesse o nome de uma rua e a pessoa não soubesse onde é que era essa rua, era esse motorista que você ia ficar com medo, porque você ia falar, pô, como é que a pessoa vai chegar até lá se ela não sabe onde é que é essa rua? Hoje, se você entrar num carro e a pessoa falar, deixa comigo, eu não vou colocar no GPS, não vou colocar nada, vem comigo que vai dar tudo certo. Provavelmente você vai sentir mais medo disso do que se a pessoa falar, tá bom, eu vou colocar no Waze, porque aí eu evito o trânsito, eu chego lá mais rápido. Então, é isso que é importante colocar em perspectiva. Antigamente, você ia ficar com medo porque a pessoa não sabia. Então, imagina qual que é a produtividade de você entrar num carro em que a pessoa está o tempo inteiro com aquele mapa tentando descobrir para onde você vai. O que acontece? Esse motorista vai atender menos clientes, porque ele vai demorar muito mais para chegar nos lugares. Ele vai cair numa rua que não existe mais, que trocou o sentido, ele vai cair mais frequentemente no trânsito. E aí, se você compara isso com o motorista que está usando a tecnologia a favor dele, ele vai conseguir fazer mais corridas ao longo do dia, vai ter um faturamento maior, ou seja, ele vai ocupando esse espaço. Então, o que acontece é que a tecnologia, ela traz produtividade, e aí quem usa isso a seu favor acaba atendendo mais clientes, consegue fazer o seu negócio crescer, enfim, consegue ter mais produtividade. Então, num curto prazo, o que acontece é isso. Tem pessoas que vão tendo menos resultado e muitas vezes esse declínio ele é lento, então não necessariamente é um choque. Então, chegou a IA, de uma semana para outra, tal profissão não existe. O que acontece? Vão ter profissionais que lentamente eles vão tendo menos resultado. Então, a vida vai ficando mais dura, vai ficando mais complicada. Ao passo que outros vão conseguir usar essas ferramentas e vão conseguir prosperar mais. Num segundo momento, o que acontece é que pessoas que fazem poucas tarefas ou tarefas com baixa complexidade, aí sim acontece o caso do acendedor de lampião. Por quê? Porque é uma tarefa. O que essa pessoa fazia? Ela percorria vários espaços da cidade para fazer uma única tarefa, que era o quê? Acender o lampião. Ou seja, volto nesse ponto. Se a pessoa faz poucas tarefas ou que é muito fácil aprender essa tarefa, essa pessoa sim pode estar correndo perigo. Então, hoje o que nós estamos vendo, teve um estudo aí mostrando, por exemplo, desenvolvedor de software, que durante a pandemia as empresas viveram uma crise enorme para tentar contratar gente, né? O que acontece hoje com um programador, um desenvolvedor de software? Então, eu estou falando de uma profissão complexa, de uma profissão que remunera bem, de uma profissão que é muito intelectual, né? Que depende muito da cabeça. Uma pessoa que hoje programa só ela, digitando código ali, fazendo as funções, ela é até 55% menos produtiva do que uma pessoa que usa uma ferramenta dessas ao lado dela. Porque o que acontece? Se ela descrever, olha, inteligência artificial, eu vou começar a desenvolver um negócio que é assim, 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 você consegue fazer? Se a IA devolver para ela o código feito, ela poupou 55% do tempo dela. E aí o que acontece? Ela vai para a próxima tarefa. Então, o que começa a acontecer é que algumas profissões você vai tendo menos espaço para ter muitos profissionais atuando nela. Traduzindo, o que vai acontecer nessa história? Vai precisar de desenvolvedor de software? Vai. Essa profissão vai desaparecer? A resposta é não. Mas o que muito provavelmente vai acontecer é que quem não usar isso vai ser menos remunerado e o tamanho total do mercado começa a ficar menor. Então, o que acontece é que muitas pessoas vão ter que procurar outras ocupações. Ou seja, para ela continuar trabalhando como desenvolvedor de software, ela vai ter que aprender a fazer mais coisas, ela vai ter que aprender a fazer outras coisas que ela não fazia até então, né? Então, isso vale para o motorista, para o desenvolvedor de software, para o médico, para o advogado, para a pessoa que faz atendimento, que é vendedor, que é representante. Volto a dizer, vale para absolutamente todo mundo. Está todo mundo nessa dança. Então, o que não é necessariamente, volto a dizer, uma coisa ruim, porque historicamente o que acontece é que quando dá uma chacoalhada como essa, quando surge uma coisa nova, normalmente quem se mexe mais rápido acaba encontrando essa água mais limpa, sabe? Acaba encontrando essas oportunidades. Então, o grande desafio é um desafio de educação, um desafio de conscientização, e é por isso que uma pauta como essa que é tão importante, para dar um alerta, né? Falar o seguinte, olha,
você que está nos escutando e nos assistindo, dá uma pesquisada, vai atrás disso, vai encontrar muita coisa que está acontecendo, sabe? Então, quando nós falamos o seguinte, pô, isso aí é assustador, eu não quero que isso aconteça, o que vai acontecer? O mundo não vai ficar esperando, não vai ficar parado. Então, vale muito mais como um alerta de falar, olha, inclusive tem grandes oportunidades, né? Então, vamos atrás disso, vamos tentar entender. Porque é curioso, né, Arthur, que o novo, ele assusta, né? Ele causa ali um medo, né? Um receio nas pessoas, né? Se a gente pensar, por exemplo, no lançamento ali do WhatsApp, é sensacional, né? A ideia de você aproximar pessoas a custo zero. As pessoas na época, eu me lembro, os meus pais perguntavam, né, se o WhatsApp realmente era gratuito, porque a gente tinha ali o SMS, o torpedo, em que você pagava, ainda paga, né? Nos Estados Unidos, tanto é que o WhatsApp não pegou tanto lá, porque o torpedo sempre foi muito barato, então eles continuaram usando, né? Mas daí você já tem o lado perverso do WhatsApp, que é, por exemplo, o disparo, né, em massa de mensagens, fake news, assim como qualquer plataforma aí, né, qualquer rede social, né. Tem ouvintes lembrando aqui, viu, Agostinho e Arthur, a Cleusa no nosso chat, sou biomédica aposentada, mas já vejo muita diferença do meu trabalho, quando eu me formei, e o trabalho de agora. As máquinas foram substituindo devagarzinho e hoje compete com o profissional. O Rodrigo Hernandes, que nos acompanha em Nashville, nos Estados Unidos, ele diz que trabalha numa fábrica de pneus lá e que as atividades de manufatura já vinham acontecendo há muitos anos, essas mudanças. E o que eu tenho visto é que muitas iniciativas na extensão de recursos tecnológicos em atividades onde sempre a experiência fez toda a diferença. E aproveito até para fazer aqui a pergunta do nosso ouvinte, viu, Arthur? Se as universidades precisam revisar todos os cursos para se adaptar a essa nova realidade e o quanto o Brasil tem avançado nisso. Essa é talvez a pergunta mais importante que nós temos para responder aqui. Essa pergunta é fantástica, então agradeço aí quem mandou. Porque o que acontece é o seguinte, a história dessa vez é um pouco diferente, tá? Porque, por exemplo, eu vou citar uma pesquisa aqui. O que aconteceu foi, o ChatGPT foi lançado no dia 30 de novembro de 2022. Em termos de tempo que passou, isso é um piscar de olhos. Então, 30 de novembro de 2022. 5 dias depois, ou seja, 4 de dezembro, tinha 1 milhão de pessoas usando. 60 dias depois, tinha 100 milhões de pessoas usando. E aí saiu uma pesquisa em fevereiro mostrando que dentro das empresas que já estavam usando de alguma maneira, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, 9 em cada 10 falaram o seguinte, daqui para frente eu só contrato pessoas que saibam mexer minimamente no ChatGPT. Traduzindo, virou pré-requisito para ser contratado em fevereiro, sendo que o negócio foi lançado no penúltimo dia de novembro. Ou seja, estamos falando aí de um horizonte de 90 dias para a pessoa se capacitar em relação a isso. Aí eu te pergunto, isso daria tempo para uma faculdade colocar isso no currículo? Lembrando que um currículo, para ser alterado, ele precisa passar pela reitoria, ele tem que ir para o MEC, ele tem que ser aprovado por um caminhão de gente. Daria tempo de montar um curso de pós-graduação de um ano e meio, de 6 meses? Daria tempo de montar um curso rápido de 4 a 6 semanas? Também não daria tempo. Então, o grande recado aqui é o seguinte, as universidades, as faculdades precisam revisar urgentemente, é uma coisa gravíssima. Só que o outro ponto é o seguinte, mesmo que ela corra atrás disso, digamos que uma faculdade muito iluminada, muito consciente das coisas, o negócio foi lançado no dia 30 de novembro, aí ela vai atrás disso. No dia 1 de dezembro ela fala, gente, mudou tudo, vamos atrás. Ela só vai receber permissão para mudar esse negócio meses depois. Então, o recado principal é o seguinte, a faculdade tem que mudar, sim, mas mais do que isso, a pessoa, então, uma vez mais eu digo, isso vale para mim também, se a pessoa for esperar mudar o currículo da faculdade, o negócio já foi, já aconteceu, entendeu? Então, imagina que uma pessoa está ali há 3 meses de se formar, né? Imagina alguém que estava na faculdade no final de 2022, né? Ela vai para o mercado de trabalho em 23,
E não deu tempo de mudar aquilo. Então, cada vez mais, essa responsabilidade é da pessoa, é do indivíduo, né? Então, os tempos estão ficando mais curtos e as burocracias são as mesmas, né? Então, esse é um outro ponto interessante, que o que acontece não é nem só a responsabilidade da faculdade, mas é de todos os órgãos educacionais. Isso vale para as escolas, isso vale para... O que nós estamos vendo acontecer em alguns espaços, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, em dezembro, eles aboliram absolutamente ChatGPT das escolas. Num primeiro momento, até pode soar que faz sentido, porque a garotada estava usando para fazer todos os trabalhos. Só que, a partir do momento que você simplesmente bloqueia, a pergunta que fica é o seguinte: no futuro vai ter mais dessas ferramentas. E se a educação é para preparar a pessoa para o futuro, fazer de conta que não existe, você não está preparando ela para o futuro. Então, me parece que a aula no dia seguinte deveria ser sobre onde é que o ChatGPT erra, onde é que ele falha, onde é que não dá para confiar nesse negócio, quais são os limites, onde é que esse negócio vai me colocar, vai me gerar uma resposta que é uma mentira, que é uma fake news. Então, é isso que é muito crítico, né? A faculdade tem que mudar, sim, mas enquanto ela não muda, precisamos nós correr atrás. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e em segurança digital, falando sobre a inteligência artificial, o ChatGPT, que está puxando a gente pela perna, viu, Danilo Lobato? Vai brincando, vai brincando aí. Agora é o seguinte, o Arthur Igreja, lógico, né, você falou, a tendência de que as coisas fiquem facilitadas, que trabalhos pesados e desgastantes, repetitivos, sejam feitos pela inteligência artificial e nós humanos usemos nosso potencial, e a gente precisa ter potencial, precisa desenvolver esse potencial para fazer coisas melhores, mais criativas até. Agora eu fico pensando com a cabeça de quem comanda uma empresa ou um governo e tal, e que não está muito preocupado com criatividade, com essas coisas. Ele quer diminuir custos e abreviar prazos. O que é mais rápido? O que é mais barato? O GPT contrata 2 aqui, demite essa legião de funcionários aqui. Esse risco existe, né, Arthur? Com certeza. Isso já acontece. Então, nessa mesma pesquisa que eu citei, que 9 em cada 10 empresas que já tinham usado, eles falaram que, olha, agora a pessoa só vou contratar se ela souber mexer. Foram 49% das empresas que foram entrevistadas, de 1.000 empresas, 49% estavam usando. Dessas que estavam usando, 48% falaram que já tinham feito o que você falou. Então, eles perceberam que, por exemplo, determinadas tarefas que uma pessoa fazia, o dia inteiro ela está repetindo aquela tarefa. Eu consigo treinar o software para fazer e aquela pessoa, se eu tiver uma outra vaga aberta e se ela tiver uma outra competência, eu consigo realocar ela, consigo colocar ela num outro posto de trabalho. Agora, se o que ela sabia fazer era aquilo, fazendo alusão uma vez mais a acender o lampião, infelizmente essa pessoa foi para a rua, né? Então, isso acontece e até por isso que esse debate, por isso que eu falei, o debate ele é muito saudável, ele é muito importante. Então, não dá para nem ir para o lado de, vamos simplesmente banir isso aqui e ninguém mais usa, como se desse para dar um pause no mundo, sabe? Isso historicamente nunca aconteceu e nunca se viabilizou. Até porque o que acontece? Digamos que você consiga travar isso num determinado país. Então, você fala, travei isso no Brasil, estamos a salvos, estamos com as profissões garantidas, está tudo certo. O que vai acontecer? Será usado em outros países que vão ficar muito mais produtivos e aí a nossa capacidade de gerar riqueza fica muito menor e aí ficamos travados. Nós temos exemplos em 2023 de países que não têm carros novos, que têm uma dificuldade enorme de serviços, enfim, porque literalmente decidiram congelar a sua realidade. Não parece ser um caminho dos melhores. Agora, de outro lado, então, simplesmente abrir a porteira e falar, bom, então vamos liberar IA para tudo, tá tudo certo, vai acontecer o que você está citando. Então, algumas pessoas vão ficar pelo caminho, algumas pessoas vão sofrer com isso, então você cria um problema social que não pode ser negado, né? Então, no outro extremo, um extremo vamos bloquear a tecnologia. Qual que é o outro extremo? Deixa rolar e cada um que se vire. Também não resolve nada. Então, o seu comentário em relação às empresas tem uma grandíssima chance de acontecer isso. Eu não sei quantas empresas vão querer fazer o seguinte, bom, eu vou incorporar muita IA
e vou criar programas de capacitação para realocar essas pessoas. Algumas vão fazer, outras não. Governos, me parece que nesse momento tem alguns governos discutindo o assunto e outros que nem se deram conta. Então, tem muitas pessoas que perguntam, mas então, nos Estados Unidos bloquearam nas escolas. E como é que isso está sendo em outros países? Já bloquearam? Em outros casos, em vários outros países, não foi bloqueado porque simplesmente as pessoas nem sabem que isso existe. Então, nem chegou na pauta, ainda não foi nem discutido. Então, não é que está liberado porque acharam que ia ajudar na educação. É pior do que isso. Quem está à frente do assunto não está nem inteirado, não sabe que isso está acontecendo. Então, é muito complexo. A tendência no curto prazo, Agostinho, é que aconteça exatamente isso. Vai ser adotado por empresas, por governos, enfim, e alguns desses impactos nós só vamos sentir quando a coisa já estiver acontecendo. Então, onde é que eu quero chegar com isso? É a mesma coisa com rede social, é a mesma coisa com WhatsApp, é a mesma coisa que acontece. As pessoas vão usando e um tempo depois nós vamos descobrindo que, opa, isso está afetando a saúde mental. Opa, isso aqui gerou fake news. Isso aqui foi usado para fazer determinada coisa. Ou seja, qual que é o resumo dessa história toda? Uma vez mais, a tecnologia está anos-luz do debate público, principalmente da administração pública. Ô Arthur, mas falando sobre a deepfake, né? Eu e o Agostinho, a gente abriu aqui o programa relembrando, né, aquelas duas imagens que viralizaram, tanto do Papa Francisco vestindo um belo casaco fashion branco que enganou muita gente no mundo inteiro, portais, programas de televisão, todo mundo noticiando e replicando essa imagem, também aquela do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, sendo preso, não é? A própria inteligência artificial se mostrou preocupada, não é? Tem uma conversa aqui de um portal com o chat, e o chat respondendo, olha só, Agostinho, sim, a constante evolução da tecnologia de inteligência artificial é possível que a criação de imagens geradas por computador se torne cada vez mais realista e convincente, como no caso da imagem do Papa que você mencionou. Essa tecnologia, conhecida como deepfake, pode ser usada para criar imagens, vídeos ou áudios falsos que parecem autênticos. Então a própria plataforma reconhecendo isso também, não, Arthur? Exatamente. E aí tem dois pontos super importantes, que é o seguinte. Nesse momento, como eu já falei, como o debate tá bastante atrasado em relação a isso, nesse momento, o que nós temos são diferentes posturas por parte de diferentes empresas. Então, por exemplo, essa imagem do Papa, a imagem do Trump, e até uma imagem que foi muito mencionada, que é uma imagem do Macron, né, o presidente da França, ele foi colocado numa posição como se ele tivesse com a Torre Eiffel ao fundo, uma enorme manifestação, e ele estivesse dando de ombros, né? Essa imagem também é falsa e foi criada numa plataforma chamada Midjourney, que ela possibilita criar esse tipo de imagem quando você menciona o nome da pessoa. Ou seja, se alguém acessar a plataforma e criar uma imagem com o meu nome, com o seu nome, ela vai lá e cria. E a pessoa que se vire para provar que ela não estava naquele lugar depois. Tem outras plataformas, inclusive a plataforma da OpenAI, a DALL-E 2, ela gera imagens fotorrealistas também. Só que quando você coloca o nome de uma pessoa e pede para gerar a imagem, ela não gera, porque ela fala o seguinte, olha, eu poderia gerar essa imagem, mas como envolve uma pessoa, eu posso criar um dano para essa pessoa. Traduzindo, nós temos que, nesse momento, a coisa é tão frágil quanto confiar no bom senso de cada empresa. O Midjourney está falando o seguinte, cada um que cria imagem e vamos ver a bagunça que isso vai gerar. Outras plataformas estão dizendo, isso aqui pode ser perigoso. Então, o segundo ponto que é interessante é mencionar o que está acontecendo na França. Na França tem um debate bastante acalorado de que as imagens deveriam ter alguma espécie de sinalização dizendo o seguinte, esta imagem foi gerada por inteligência artificial. Na verdade, eles estão discutindo um projeto de lei que vai além disso. Eles estão discutindo o seguinte, fotos postadas em redes sociais ou portais, não importa,
deveriam ter algum indicador mostrando que aquela foto passou por algum filtro, de que ela foi alterada, manipulada. E por que eles estão propondo esse projeto de lei que é bastante polêmico? Porque eles detectaram que isso tem causado uma série de efeitos, né? Por exemplo, as pessoas indo buscar uma série enorme de cirurgias plásticas para se parecer com pessoas que elas viram em rede social, sem saber muitas vezes que aquela pessoa não existe, que aquilo é um filtro, que a pessoa usou toneladas de Photoshop, que ela na vida real não é daquela forma, né? Mas de toda forma a pessoa bate o olho e fala: ah, isso é que é ser bonito, né? Não é do jeito que eu sou. Então a França está querendo colocar uma trava nisso, e um dos pontos polêmicos do projeto, inclusive, envolve influenciadores digitais. O que isso quer dizer? Eles estão dizendo que todo mundo que tem uma grande audiência em rede social deveria sim indicar quando está postando conteúdo que foi gerado por inteligência artificial, quando está usando filtro ou quando está promovendo determinados produtos digitais milagrosos, né? Então, aquela história, clica aqui para você ficar rico, clica aqui para você ficar bonito, clica aqui para... E aí, a pessoa, o influenciador, poderia ser responsabilizado. Ou seja, esse tipo de coisa, de você gerar conteúdo com muita facilidade... E isso tem impacto prático, porque isso está ficando a cada dia mais realista. A cada dia está ficando mais difícil saber se a voz que você está ouvindo, se é daquela pessoa. Se a foto que você está vendo, se ela foi gerada por IA ou se é uma foto. E até mesmo manipulação em vídeo. Então é um tema super delicado. Ô Arthur, só para a gente encerrar mesmo, desculpa, viu, Agostinho? Agostinho queria só complementar, mas... adianta alguma coisa? Porque no WhatsApp eles começaram a colocar lá compartilhado com frequência, né? Mas isso não impediu das pessoas também continuarem compartilhando e repercutindo aquele conteúdo no WhatsApp, né? O que eu vou te falar? Só para dar a dimensão do que eu acho em relação a quanto que isso é frágil, tá? Isso aí é um band-aid nessa história toda. Isso aí é um esparadrapo para tentar segurar uma força muito maior, tá? Por que eu tô falando isso? Porque da mesma maneira que você poderia colocar uma marcação dizendo essa imagem foi criada por IA, né? Seria tipo uma marca d'água, vai. Se a pessoa se você entrar no Google nesse momento e digitar lá inteligência artificial para remover marca d'água, você vai encontrar umas 10 plataformas gratuitas. Ou seja, colocar a marca d'água é tão eficiente quanto você demora 5 segundos para remover essa marca d'água. Então, na prática... não resolve muita coisa. Então, eu acho que é uma medida... Enfim, o debate é importante, o debate é super válido, mas as medidas que eles estão propondo são bastante frágeis. Maravilha. Arthur Igreja, especialista em tecnologia, em segurança digital também. É sempre um prazer falar com você, uma aula mesmo. E como as coisas estão mudando a cada segundo, já vai ter que falar com você. Quando é o próximo plantão mesmo, Danilo? Em breve. Em breve a gente vai estar aqui junto, procurando você para... Mas essa voz é do Agostinho mesmo, viu, Arthur? Essa não, voz, se fosse... se fosse para usar... mesmo, não, mas é que tá. Se fosse usar a inteligência artificial, usar essa voz. Não, né? Já meti uma voz do Walker Blaza aqui, do Ferreira Martins. Você tá brincando, né, Arthur? Não, essa voz é indefectível, né? Essa voz é única. E eu, como eu falei que essa história também me impacta, eu fico feliz a cada vez que eu recebo esse convite, porque ainda não foi o ChatGPT. Quer dizer, eu ainda consegui voltar mais uma vez aqui, né? O que é uma vitória para todos nós. É isso aí. Arthur, valeu. Boa Páscoa para você, bom final de semana, até a próxima. Boa Páscoa, um abraço. Tchau, Arthur. Valeu. Bom feriado, abraço grande.